Meus amigos, demorou, mas finalmente o Moraes conseguiu. Finalmente o Moraes conseguiu fazer o Congresso acordar e sentir raiva da imensa intromissão que os ministros do STF têm proporcionado, têm perpetrado contra o Legislativo. A gente já estava acostumado, né, do Legislativo ficar quieto, ser feito de gato e sapato, mas a decisão do Moraes de anular a votação feita por 315 deputados de forma aberta para que o processo contra o Ramagem fosse sustado, já é um processo absurdo, nem deveria acontecer, mas já que aconteceu esse absurdo jurídico, o STF deveria ter respeitado a vontade do Legislativo, que é quem faz as leis, leis que o próprio STF deveria julgar, deveria obedecer e deveria seguir. Mas decidiram não fazer isso. E o que o Moraes conseguiu com isso? Conseguiu deixar o STF ainda mais isolado. Tiveram uma vitória? De certa forma, tiveram. De certa forma, conseguiram o que queria. Vamos a qualquer custo julgar o Bolsonaro, inclusive já adiantando o julgamento. Vou mostrar para vocês uma sequência de incongruências, uma sequência de absurdos e até nulidades jurídicas que não deveriam fazer com que esse julgamento fosse adiante. Mas a gente sabe que a gente está lá com a cabeça do Moraes no lugar da Constituição. Primeiro, vamos analisar como a imprensa deu a manchete, né? Se vocês olharem aqui, é basicamente isso aqui, ó. STF tem maioria contra manobra da Câmara que beneficia Ramagem. Todo mundo aqui falando manobra. Voto do Fux contra manobra. Sessão para julgar manobra. Especialistas veem em manobra. Especialistas, né? Engraçado, Agência Brasil. Especialistas veem em manobra. Imagina o especialista que eles confirmaram, que eles chamaram para escutar, né? STF for maioria para suspender manobra. Tudo manobra, meu Deus. Vocês estão. Oh, meu Deus, que tristeza essa imprensa nossa, né? Que vergonha. O que virou isso aqui a não ser uma câmara de eco, de ressonância da vontade dos ministros da STF? Deve ser muito ruim ser um jornalista e não ter liberdade de expressão por vontade própria. Abrir mão da própria liberdade de expressão, abrir mão do próprio pensamento, né? Preferem obedecer cegamente, preferem seguir a orientação, né? Nem é uma orientação explícita, mas a orientação que os próprios autoritários seguem, e o jornalismo dito profissional prefere fazer isso aqui. Olha só, matérias completamente sincronizadas, né? Falando de manobra. Vamos lá. Essa questão aqui, a primeira turma formou maioria nesta sexta-feira para barrar parte da decisão da Câmara que suspendeu a ação penal contra a Ramagem, né? Moraes, Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino, e vai faltar a Carmen Lúcia aí, mas né, a gente já sabe, né, qual que vai ser. Um absurdo, mais uma vez, isso sendo jogado na primeira turma, né, e nem sequer vai ser julgado no plenário. Aqui a matéria errada, né, na verdade foram 315 deputados, 315 deputados votaram pela aprovação da sustação da ação contra o Ramagem. E o que acontece, né? Mas matéria errada é o de menos, né, que a gente vê hoje em dia aqui, né? Deixar aqui para vocês verem. Ignorou decisão soberana de 315 deputados de oposição sobre Moraes. E foi não só o Zuco, né, como também o Sóstenes Cavalcante que fez esse pronunciamento aqui. Muito ostensivo, muito pertinente. Vamos lá, porque eu quero mostrar para vocês as implicações disso e por que o Moraes está se afundando cada vez mais. Eu sei que tem tempo que a gente está falando que ele está se afundando, mas a verdade é essa. E não adianta o pessoal vir falar para mim. Já teve tempo que eu até pensei assim, não, realmente tem coisa que a gente está fazendo que não está adiantando, a gente precisa de novas estratégias, mas hoje em dia está completamente claro que o que está sendo feito está funcionando, tá? Não adianta esse pessoal aí vir falar, não adianta fazer isso, não adianta fazer ação, não adianta derrubar a decisão que eles derrubam depois, não adianta fazer vídeo. Meu amigo, tudo agora está adiantando porque o Moraes está com as costas na parede. Essa decisão que ele tomou aqui é uma das mais absurdas da história da República e ele foi acompanhado pelos seus colegas de primeira turma. Eles estão se unindo, eles estão votando juntos para tentar mostrar a união. Tentar mostrar a união porque eles sabem que o Moraes fez o serviço autoritário apoiado e avalizado pelo STF. Então eles vão tentar até o fim segurar a mão dele, até a hora que não dá mais. O voto de Alexandre de Moraes é um tapa na cara da democracia. 315 deputados eleitos pelo povo votaram pelo trancamento da ação penal.
STF simplesmente ignora. Quando um ministro humilha a Câmara, ele não ataca só o parlamento, ele afronta o povo brasileiro. Com palavra, o presidente Hugo Mota, precisamos recorrer e pedir que minimamente a decisão da Câmara seja votada em sessão presencial e pelo pleno do STF. A urgência da anistia precisa ser votada. O que o Hugo Mota deveria fazer agora, na minha opinião? Primeiramente, colocar o projeto da anistia, né? E depois instituir a CPI do abuso de autoridade. Se o STF quer mandar recado, se o STF quer manobrar, e a imprensa muito suja, como sempre, né? A imprensa, nossa, eu mostrei aqui, ela fala de manobra como se o Congresso tivesse manobrado, mas não foi o Congresso que fez manobra. Se a gente for olhar o artigo 53 da Constituição, ele é muito claro, né? Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, o andamento da ação foi sustado, né? No prazo de 45 dias, tudo aqui já foi dito, né? Mas se a gente for olhar aqui artigo 1º, parágrafo 3º, tá muito claro aqui que cabe constitucionalmente ao Congresso tomar a decisão. Então, que manobra que foi essa? Uma manobra constitucional? Imprensa safada, bicho. Imprensa sem vergonha. Como que a imprensa tem coragem de chamar de manobra a decisão que foi tomada pelo Congresso com base no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição? A decisão cabe ao Congresso. Quem manobrou foi o STF, meu Deus do céu. Quem manobrou foi o Moraes. Quem fez manobra foi o Moraes. Tá fazendo desde o começo da ação. Olha o absurdo. Recebida. Quer uma prova da manobra? Por que eles se recusaram a conceder ao Ramagem a decisão que o STF, a decisão que a Câmara tinha tomado, né? Por que eles se recusaram a conceder ao Ramagem a decisão que a Câmara tinha tomado de sustar o processo? O crime do Ramagem só pode ser os crimes ocorridos depois que ele foi diplomado, né? E o andamento aqui do nosso caso, do caso que a gente criou aqui, junto com a PGR, que a gente está julgando esses supostos golpistas aí, que eles já tratam como golpistas, né? Na verdade, o golpe, a preparação se deu muito antes, mas peraí, primeiro que é um absurdo. Segundo, se é um crime tentado, a tentativa só se inicia no 8 de janeiro, não é o 8 de janeiro que vocês falam que foi o início do golpe? Não é o 8 de janeiro que vocês falam que foi uma tentativa de golpe? Então a tentativa foi no dia 8. Ou o Bolsonaro estava dando golpe nele mesmo enquanto ele era presidente? Então isso é a manobra. Vocês estão entendendo? Quem manobrou não foi o Congresso, quem manobrou foi o STF. Quem manobrou foi o Moraes. E a imprensa fala que o STF tem maioria contra votos de manobra na Câmara que beneficia a Ramagem. Não beneficia a Ramagem, aplica a lei. Aplica o artigo 53 da Constituição, meu Deus, eles têm que ter vergonha na cara. Não é possível, como um pessoal desse dorme à noite, gente? Como que isso aqui se chama de jornalista? E a matéria é sincronizada, olha aqui quantos veículos, olha. Veja, Folha de São Paulo, Carta Capital, Terra, Agência Brasil. Todo mundo, meu Deus do céu, que vergonha, gente. Que vergonha. Então quem manobrou não foi o Congresso, quem manobrou foi o STF. E outra coisa, muito interessante, se eles estão assumindo que houve uma tentativa de golpe para não conceder esse benefício ao Ramagem, então eles já condenaram o Bolsonaro. Então a condenação já foi adiantada no voto. Olha que coisa sem noção, coisa de louco mesmo. E o povo tem coragem de falar que o Bolsonaro vai ter um julgamento justo. Pelo amor de Deus, gente. Hugo Mota, assim, estão avacalhando, cara. Estão avacalhando o Congresso na sua cara, na sua frente. Não vou nem falar o Columbre, né? Mas estão avacalhando também o Senado na sua frente. Agora, o recado tem que ser duro. O recado tem que mostrar, olha, vocês julgam as leis que nós fazemos. Vocês julgam não. Vocês obedecem e respeitam as leis que nós fazemos. Nós fazemos as leis aqui para vocês obedecerem. Não é para vocês darem às leis o significado que vocês querem. Então, se o artigo 53 diz, e muito claro, que cabe ao Congresso tomar essa decisão, cabe ao Congresso tomar essa decisão. O STF não pode, por foro íntimo, por perseguição, por implicância com o Bolsonaro, fazer essa mudança de entendimento.
Ah, a gente precisa condenar o Bolsonaro de qualquer jeito, então a Constituição é um mero detalhe, mas é assim que eles têm atuado. E vão continuar atuando assim, meu Deus, senão esse processo nem existiria. Processo de golpe que o Bolsonaro nem estava aqui. E agora a desculpa é que, não, o golpe foi iniciado antes do dia 8 de janeiro. Ué, então o Bolsonaro estava tentando um golpe antes do dia 8 de janeiro? Ele não tentou nem no 8 de janeiro, mas agora vocês querem que a gente acredite que ele estava tentando um golpe antes do 8 de janeiro? Isso aqui pegou muito mal pro Moraes e é mais um abuso de autoridade, claro, que vai pro currículo dele. E não se engane, vai pro currículo também dos outros ministros que estão avalizando esse absurdo. Agora, cabe ao Congresso, ao presidente, tem lá o CPI de abuso da autoridade, que pode colocar para rodar, né? Projeto da anistia, pode pautar. Eles vão derrubar o projeto da anistia. Vai ser o mesmo desgaste, o mesmo absurdo. E a imprensa não vai conseguir continuar sendo capacha pelo restante do tempo. Uma hora ou outra eles vão largar a mão. Eles estão vendo que tá ficando um absurdo. É isso, meus amigos. Obrigado que acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser mais novidades e análises completas do que está acontecendo para que você não fique dependendo somente dessa imprensa suja aí que vai tentar te manipular o tempo inteiro. Que a gente mostra não só a notícia, mas o que está por trás dela. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.